Ufa! Hoje é 18 de junho de 2020. Estamos aqui para mais uma aula de sociologia. Olha, eu pensei numa coisa, nós temos um material, já uma aula explicativa para comentar, para tirar dúvidas, né? Que é o Estado, parte 1. Eu espero que todos tenham assistido ao vídeo, onde eu comento cada slide. Então, eu espero que tenha sido bastante autoexplicativo. E esse conceito Estado está dentro do currículo, faz parte das autorreguladas que a Secretaria de Educação enviou para a residência dos alunos, porém, muitos alunos têm colocado, hoje, 18 de junho, que não receberam nenhuma autorregulada. Mas mesmo que tivessem recebido, eu vou me pautar pelo meu conteúdo. Por quê? O professor é, antes de tudo, um profissional. Produtor de conhecimento, não só transmissor de conhecimento. E principalmente a sociologia, eu já coloquei isso na plataforma, já coloquei isso em algumas aulas. Há uma diferença, e coloco também no início desse material, desse vídeo, né? Vídeo aula, que há uma diferença, e é isso que é preciso que a escola, que os alunos, que os pais, que os profissionais se deem conta qual é o papel da sociologia e do sociólogo na escola. O sociólogo ele não está ali apenas para narrar fatos. Isso a história não narra também só fatos, mas no caso da sociologia, a história ela fornece o contexto histórico para a análise crítica da sociologia, tá? Assim como a arqueologia, eu sou arqueóloga também. A arqueologia me fornece as evidências materiais. Só que a diferença é que eu não tenho como narrar fatos ocorridos numa sociedade que morreu ou que já passou, vamos dizer assim, não é? Eu posso sim fazer interpretações desses fatos, mas fica difícil fazer a análise. A sociologia, por isso ela é tão complexa, por isso ela é tão tensa. Para mim, como profissional, ela é muito tensa, porque precisamos fazer essa análise no calor do momento. Imagina um correspondente de guerra, né? Que tem que escrever uma história do que está ocorrendo na guerra. Até aí eu vou trazer para vocês e fazer uma live sobre isso. Eu acho que é bem interessante, né? Quantos jornalistas já foram mortos, presos, torturados e mortos durante o seu trabalho? E ele estava ali apenas para acompanhar a guerra. O fotógrafo de guerra, né? O sociólogo, ele tem o mesmo papel, semelhante, né? Ele está ali e vivenciando, né? Vivenciando o mesmo momento, vivenciando a mesma dinâmica. Ele nasce naquele contexto social, político, econômico. Ele aprende as ferramentas conceituais
para ter esse estranhamento, para se distanciar daquilo que ele está vivendo. Ó, gente, é muito doido. É muito doido isso, né? Se distanciar para poder racionalmente, porque a ciência ela é racional por essência, né? Racionalmente se distanciar emocionalmente daqueles fatos e fazer um diagnóstico daqueles problemas, fazer uma análise crítica daqueles problemas e ainda, a partir dessa análise, apontar soluções. É difícil, gente. É difícil e é fundamental, não é? É fundamental. Eu tenho sempre como norte esse ano, a partir do ano passado e esse ano, porque nós temos que nos pautar, vamos entrando aqui, né, no nosso material de aula. Nós temos que nos pautar pelas regras. Isso é uma coisa que a gente aprende como básica em sociologia. Tudo tem regra, isso é mantra. Tudo tem regra. Tudo tem regra. O universo tem regra, não é? Eu vou dar até um exemplo esdrúxulo aqui, mas que é natural. Que são as regras menstruais. Por que regra? Porque acontece. E se não acontecer, é que alguma coisa ocorreu. Se a regra for rompida, ocorreu alguma coisa, algum fato. Quando a regra menstrual não ocorre, o que aconteceu? A gravidez. Percebe? É um exemplo que eu falo esdrúxulo, porque é um exemplo muito simples e óbvio, mas que às vezes a gente não faz essa associação. Cada vez mais também eu tenho em mente o quebra-cabeça. Eu sempre gostei de quebra-cabeça. E olha, desde o ano passado eu tenho usado, né, esse exemplo para a gente trabalhar a ideologia, o processo de ideologização, a construção de visão de mundo, não é? Como é que a gente constrói nossa visão de mundo? Hã? A partir de tudo aquilo que a gente ouve, de tudo aquilo que a gente aprende, primeiro com nossos pais, depois com nossos professores, com o nosso mundo ao redor, né? E agora com a internet que nos aproxima do universo, também a gente aprende, né? E eu aprendo muito com filme, filme, adoro ficção. Volta e meia eu termino minha aula, né, trazendo para vocês a abertura do Jornada nas Estrelas, não é? Eu sou tracker. Eu sempre esqueço, olha, gente, 50 anos e eu ainda, mais de 50 anos, né? Eu tinha 11 anos. 60 anos. 50 anos. Mas até hoje eu não gravo a saudação vulcana do Spock, o meu primeiro ídolo, depois o Capitão Kirk, não é? Mas é por quê? Porque me inspirou, junto com a minha mãe, né? Esses filmes me inspiraram para o caminho do conhecimento, né? Enfim, então, nós nos pautamos por regras. E se nós não tivermos essas regras, quando essas regras se rompem, não é? E a sociedade, como Emile Durkheim, né, já colocava, o que é a harmonia da sociedade? É quando há equilíbrio de forças, quando as pessoas conseguem, naturalmente, quando as pessoas conseguem viver e conviver umas com as outras, cada uma exercendo os seus papéis sociais em equilíbrio, né? Quando essas regras se rompem, é o que ele chama de anomia social, a ausência de regras, ou regras,
eu venho questionando isso. Eu diria outras regras, regras que são destrutivas, regras que são desagregadoras, né? A regra da violência, a violência como regra, não é? Não é desagregadora, não é agressiva, né? Guarde isso. Nunca, nunca se falou tanto em Constituição. Acho que desde 85, 89, né, 88, aliás, entre 83 e 88, que é o processo de abertura do país, do final do regime militar e a instituição de uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição. Passaram-se 20 anos e a Constituição não foi muito bem trabalhada, e é culpa também dos professores, inclusive euzinha. É verdade. Toda religião tem o seu livro sagrado, tá? Tirando aquelas religiões de tradição oral, né? Mas toda religião tem seu livro sagrado. E a sociedade também, toda sociedade tem seu livro sagrado. No nosso caso, no caso de todas as sociedades, qual é? É a Constituição, é a Carta Magna, que normatiza o nosso comportamento na sociedade. Assim como a Bíblia, como o Bhagavad Gita, como o Alcorão, como o Torá e tantos outros livros, que são tantos que eu até hoje também não guardo, também não preciso guardar, é só você ver, né? É só você ler, procurar saber, normatiza a nossa vida espiritual, né? Nos orienta, nos encaminha. A Constituição é fundamental. Quem tem religião deveria usar assim, ó, né? Os evangélicos, principalmente, que andam com a Bíblia, tem que andar com a Bíblia de um lado e a Constituição do outro. Porque a Constituição normatiza a sua fala, a sua ação, né? Então, é preciso colocar, como Max Weber vai dizer, que toda ação deve ter um sentido, toda ação tem um sentido, esse sentido tem que estar normatizado dentro da Constituição. A nova Constituição foi promulgada exatamente quando faltavam 10 minutos para as 4 da tarde. A festa foi no plenário da Câmara. Pouco antes das 13h30, os presidentes da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, da República José Sarney e do Supremo Tribunal Federal, ministro Rafael Maia, chegaram ao Congresso. Eles foram saudados por tiros de canhão e pelo toque do hino nacional. Depois da revista As Tropas, os 3 presidentes subiram a rampa do Congresso. Desta vez, a saudação foi com foguetes. O presidente da Constituinte assinou 5 exemplares originais da nova Constituição e, precisamente às 3:45, fez a promulgação. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Os 3 presidentes fizeram o juramento à Constituição. Primeiro, o deputado também fez o juramento constitucional. Defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O senador Afonso Arinos falou em nome dos constituintes. Fez um histórico das constituintes brasileiras e defendeu a classe política. Fazer política é honrar nosso mandato, sustentar nosso trabalho, enobrecer a memória do nosso tempo. O último discurso foi do deputado Ulisses Guimarães. Ele agradeceu a presença de todos, políticos, governadores, delegações estrangeiras e outras autoridades.
e falou sobre a nova Constituição. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O presidente da Constituinte ficou emocionado ao agradecer a colaboração de todos, especialmente da mulher na Constituinte. A atuação das mulheres nesta casa foi de tal teor que, pela edificante força do exemplo, aumentará a